Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai falar sobre macro, vai falar sobre cenário e eu vou trazer para vocês aqui algumas correlações que eu considero ser muito interessante para você descobrir aí em casa qual é o melhor momento para se investir em ações no Brasil. A minha ideia aqui com esse vídeo, pessoal, é dar para vocês ali um checklist, vamos assim dizer, utilizando alguns indicadores, tá? Não técnicos. Indicadores que eu digo, a gente vai falar sobre dólar, a gente vai falar sobre CRB, Index, né? O índice de commodities. Vamos falar também de minério de ferro, vamos falar sobre Bovespa, juros, Fed Funds, muita coisa macroeconômica de economia real, vamos assim dizer, que impactam no momento de apreciação ou depreciação do Ibovespa, que é o grande protagonista, o grande plano de fundo do vídeo de hoje. Tudo isso lá no final do vídeo tem o intuito de trazer para vocês, né, de uma maneira, vamos dizer assim, independente. Cada um que assistir esse vídeo aqui vai conseguir, então, construir a sua própria análise depois desse vídeo, para dizer para si mesmo e, obviamente, né, aplicar isso nos seus aportes de longo prazo ou de maneira tática, se é um momento para investir em ações no Brasil ou não. Então, um grande papo do vídeo de hoje é essa descoberta, tentar descobrir, né, descubra o melhor momento para se investir em ações aqui no Brasil. Quais serão as pautas do vídeo, pessoal? Eu vou começar com o Ibovespa. Para quem é antigo aqui do canal, já está familiarizado com esse gráfico. Eu vou comentar um pouquinho, vou dar início ao vídeo comentando sobre esse gráfico. Vamos falar sobre Fed Funds versus o Ibovespa, DXY, índice dólar, versus o Ibovespa. E aí a gente pula para o principal gráfico do vídeo, que vai ter o CRB, vou apresentar ele logo logo, o DXY e o Ibovespa. O meu cenário base também vai estar contemplado aqui nesse vídeo. Tá? Quem é mais antigo no canal meio que já sabe, mas vamos utilizar esse gráfico simplório que a gente tem acesso a ele no TradingView, na versão gratuita, por exemplo, para estudar melhores momentos para se aumentar ou diminuir exposição em Ibovespa, em ações no Brasil. Tá? Então esse é o principal foco. A gente vai achar aqui o CRB, também vou trazer a sua composição, um pouquinho do que ele é e qual é o peso e quem está faltando no jogo. Eu também vou deixar no finalzinho do vídeo para trazer. E aí nós terminamos falando sobre ciclo econômico e o copo meio cheio e o copo meio vazio, que vai fazer você, por exemplo, sair desse vídeo aqui com algumas ferramentas para entender sozinho, de maneira independente, né, sem ficar dependendo de youtubers como eu, por exemplo, ou um jornal X, um jornal Y, uma mídia X, uma mídia Y, se é o momento de você aumentar ou não, de acordo com o ciclo que você conseguiu construir, e eu espero que consiga construir, por exemplo, depois desse vídeo. Certo, pessoal? Bom, sem mais delongas, disclaimer na tela. Considerem todos aqui a se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Eu sou Bruno Mazzoni, CNPI técnico, tá? E todos os dias no YouTube, aqui no Clube dos Dividendos, temos 2 vídeos, tá? Então, realmente, considere aí apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, pessoal, a gente começa com o Ibovespa. O ciclo que eu vou dar mais ênfase aqui é 2008 a 2023, porque para mim tem muita importância esse ciclo, porque, pessoal, nós tivemos 2 crises sistêmicas durante esse ciclo, subprime em 2008, pandemia em 2020, e a resposta, não dos investidores nesse momento, eu não vou falar, né, mas dos bancos centrais, dos governos, dos estados, foi muito parelha, com intensidade maior em 2020 em relação a 2008, principalmente na impressão, né, e também na maneira pela qual, né, foram cheques dados ali às casas dos norte-americanos, principalmente, e aqui no Brasil a gente teve algo parecido com o aumento aí do auxílio emergencial na época e agora padronizado como Bolsa Família. Então muito do que aconteceu uma década atrás, um pouquinho mais que uma década atrás, meio que rimou com o que aconteceu há 2, 3 anos atrás, por isso faz sentido eu olhar para como os preços se comportaram, porque não tivemos grandes mudanças. Tá? Podemos ter daqui para frente, até posso tentar comentar no vídeo, mas a priori o que aconteceu ali para mim de 2009 a 2016 é importantíssimo, não só no Brasil, mas no mundo, em relação a preço. Por isso que vocês estão vendo esse contexto. E aí eu quero trazer o seguinte, para analisar qual é o melhor timing, melhor timing não, porque timing é muito difícil e economia como ciência é péssima em nos dar timing. Quando é que é recessão, quando que vai ser o boom, quando que vai ser isso e aquilo, sempre é incrível. Então a economia não nos dá muita noção de quando aumentar os investimentos em ações ou diminuir os investimentos em ações. Até porque Bolsa de Valores começa a achar fundo no meio de uma recessão e começa a subir durante a recessão, enquanto que na economia nós ainda temos ali um mês, um trimestre, 2 trimestres
de muita sofrência, vamos assim dizer, o mercado financeiro, o indicador específico, o índice específico como o Ibovespa, vai na frente, já começa a fazer novas máximas. Então, a economia real e aplicação não é um bom instrumento para a gente definir na vida pessoal nossa se é o momento melhor de investir mais ou menos em ações no Brasil. O que pode nos trazer um melhor, eu vou falar timing, tá? Mas não gravem muito timing sendo ali negócio de trader, tá? É mais de, poxa, agora eu ligo o botão verde para durante esse ano, durante esse semestre, tá? Ou durante esses meses comprar mais ações aqui no Brasil. O que seria, então, esse indicador? Qual seria essa análise se a economia real não é legal? Tá? E se, de repente, por exemplo, a análise gráfica também vai ser muito simplória, a análise fundamentalista vai ser muito longeva. Tá? Então, a gente também não tem, dentro das análises aqui de um CNPI técnico ou fundamentalista, uma grande descoberta assim, dos melhores momentos para se começar a investir com mais veemência em ações. Eu acho, pessoal, que a melhor maneira de se considerar investir mais ou menos é olhar para o cenário macro, tá? Do cachorro e não do rabo, ou seja, dos Estados Unidos principalmente. Porque os Estados Unidos acabam mexendo também no que mais nos importa como economia nacional brasileira, que são as commodities. Tá? E aí eu começo o meu primeiro estudo. Esse aqui não vai ter nenhuma aplicação nos investimentos porque não há correlação, pelo menos na minha opinião não há, que é o Ibovespa de 1995, tá bom, pessoal? Não de 1195 aqui, né? Acho que não tinha Ibovespa naquela época. Fed Funds, que seria a Selic americana de 1995 para 2023. O que eu quero trazer nesse gráfico, pessoal, é que em economias desenvolvidas, geralmente, quando nós temos corte de juros, ou seja, corte da linha azul, do Fed Funds, tá? Geralmente é para combater algum problema de crescimento econômico. Ou melhor, de desaceleração muito forte, recessão econômica. Tá? Ou seja, corte de juros em países desenvolvidos não necessariamente são bons, tá? Para a economia como um todo, economia global. Eles puxam muito, né, as importações dos emergentes, dos Estados Unidos, China, etc., e se eles estão cortando juros, geralmente é para combater uma recessão. E aqui eu mostro para vocês que quando o Fed Funds subiu, tá? O Ibovespa subiu de 2000 a 2008. Já vamos falar do ciclo de commodities, não se preocupe. Quando o Fed Funds, por exemplo, foi cortado de 2010 a 2015, 16, o Ibovespa caiu. Tá? Fed Funds subiu de 2015 a 2019, nesse ciclo aqui de alta do Fed Funds, e aconteceu com o Ibovespa, subiu. Então, de novo, não temos aqui no juros americano para você, alocador em ações no Brasil, tá, pessoal? Então, foco é em ações do Brasil, não necessariamente renda fixa, só renda variável e Ibovespa Futebol Clube, tá? O Bovão aí, Bova 11, tá? Não há uma correlação negativa, onde um sobe e outro cai, em relação ao Fed Funds e Ibovespa, tá? Muito pela dinâmica da economia real e do ciclo econômico, que geralmente o Fed Funds sobe juros, tá? Quando a economia está bombando, eles estão importando pra caramba, por exemplo, commodities estão consumindo pra caramba, então tá subindo os juros ali porque a inflação ou o crescimento estão ali se atritando, tá? Geralmente a inflação em países desenvolvidos, ela vem não por causa da moeda ser fraca ou forte, ela vem muito por causa das commodities. E se a inflação está alta e o país desenvolvido está subindo os seus juros, quer dizer que as commodities, então o preço de petróleo, minério, grãos, etc., alimentos, está alto. Então, geralmente é bom. Fed Funds em um ciclo de alta, geralmente, principalmente no começo do ciclo, é ótimo para os mercados acionários de países em desenvolvimento, como o Brasil. Por quê? Para combater uma inflação que geralmente em países desenvolvidos é de commodities. Tá? Diferente da nossa inflação Brasil aqui e dos nossos motivos para corte e aumento de juros, que geralmente tem a ver com fiscal e geralmente também tem a ver com indexação, ou seja, dólar. Dólar, dólar, dólar. E aí quando eu falo de dólar, eu venho para o próximo gráfico, que esse sim tem relevância. Tá? É uma primeira charada que é melhor do que olhar para a economia real para decidir se vale a pena investir, para descobrir se vale a pena investir em ações no Brasil, tá? Aumentar ou diminuir os investimentos, que é o DXY. Tá? Esse cara aqui, a gente já consegue no azul, que é ele, e no preto, que é o Ibovespa, já consegue ver quando um sobe, outro cai. Já há uma correlação um pouco melhor. E como tem negociação todos os dias do DXY, você enxergar ali a árvore e também ver os galhos ali, o mês, o ano, os últimos 6 meses do DXY, vai te dar uma noção de tendência, da força ou não da moeda americana, logo vai te dar mais calibre para comprar mais ou menos ações do Brasil, a depender desse ciclo que você está olhando da moeda americana. Você pode falar, poxa, Fed Funds subir juros, aprecia
o DXY, aprecia o dólar, igual no Brasil. Subir a Selic, aprecia o real frente ao dólar. É verdade, pessoal, isso faz sentido. Tá? Apesar do Fed Funds a gente ter visto ali que o dólar que o Fed Funds não tem correlação com o Ibovespa legal, onde um sobe e outro cai, você pode dizer que o Fed Funds alto por muito tempo fortalece principalmente caso somente os Estados Unidos esteja com juros real ou com juros maior do que o euro, a zona do euro, maior do que o Japão, maior do que China, maior do que outros países desenvolvidos, a Inglaterra, perdão. Aí sim você pode dizer, poxa, esses juros, esse diferencial de juros, de fato, no médio prazo, vai fortalecer o DXY. E o DXY bate no Ibovespa. Tá correto essa análise. Então, o Fed Funds não seria, tá, o cara mais ágil para você tomar uma decisão se vale a pena investir mais ou menos em ações no Brasil. O DXY eu acho que é o cara mais ágil. Por quê? O Fed Funds ele vai demorar, tá, e vai depender dos outros juros no mundo afora, tá, para fortalecer o dólar. Porque de repente o Fed Funds sobe, mas está tão baixa os juros americanos e da zona do euro, por exemplo, está com um diferencial melhor lá, que o dólar não tem muita atração. Tá? O Fed Funds acaba não fortalecendo a moeda, não chegando a fortalecer a moeda. Tá? Então ainda acho, tá, que o DXY é muito melhor para você olhar se vale a pena aumentar ou diminuir os investimentos em ações no Brasil. Tá? A cereja no bolo, pessoal, obviamente é você entender um pouquinho de política monetária, quanto está os juros nos Estados Unidos, quanto está os juros nos países desenvolvidos, uma média ali, tem um carry. O que é carry, né? A diferença entre um juro e outro e quanto que o pessoal é remunerado naquela dívida específica, naquele título do país que tem a taxa específica de juros. O trade mais convencional no mundo, nos últimos 20 anos, pessoal, foi pegar dívida, tá? Emprestar dinheiro do banco japonês, que é dívida zero, tá? Negativa muitas vezes, emprestar deles e aplicar nos Estados Unidos. Esse é o trade mais famoso, tá? Que é o carry que se tem ali entre Japão e os Estados Unidos. Pois bem, você entender um pouco dessa dinâmica faz sentido, tá? Você vai conseguir ali também entender se vale mais a pena aumentar ou diminuir os investimentos em ações no Brasil, mas quer ser simplista, olhar o DXY é a sua principal ferramenta para iniciar, né, um estudo se vai aportar mais 80%, 90%, 100% em ações e não vai deixar nada para renda fixa. Nunca faça isso, mas enfim, você vai definir via DXY essa porcentagem. Eu acho que é um bom instrumento, tá, para descobrir se vale a pena investir em ações no Brasil. Tá? E o segundo, e é o principal gráfico, tá, é você corroborar o DXY com o CRB. Por quê, pessoal? DXY tem uma correlação, assim, carne e osso, tá, com commodities. Pelo menos de 2020 para trás foi assim. De 2020 para frente, talvez não seja mais. Tá? Por dinâmicas geopolíticas, o dólar perca aí a sua força em relação a outras moedas, tá? E de repente nós não tenhamos mais essa correlação. Mas eu vou estudar, e eu sou um analista que sempre fala que a história rima, Mark Twain. Tá? Então eu preciso da esquerda, dos gráficos, para definir o que eu vou fazer hoje e desenhar cenários bases, que eu sempre passo para vocês aqui no canal, à direita. Tá? Então esse gráfico, esse único gráfico, pessoal, na minha opinião, para a pessoa física, já fala muito para você se vale a pena ou não investir mais ou menos em ações no Brasil. Tá? Que é o CRB, que eu já vou falar sobre a composição dele, o DXY, tá? E o próprio Ibovespa. Tá? E o Ibovespa, nós sabemos aqui que tem a composição majoritária de Petrobras, Vale e bancos. Petrobras, Vale e Itaú. Tá? Então, descorrelacionado do dólar, só temos no Ibovespa bancos. Itaú, vamos personificar o Itaú como setor de bancos, tá? Que não está muito conectado a dólar necessariamente. Tá? Mas tanto Vale como Petro estão. Tá? E também Vale e Petro estão muito conectadas com commodities. Tá? Sem dúvida nenhuma, o CRB. Então, o CRB sobe, o DXY cai, o Ibovespa sobe. O CRB fica lateralzão, o dólar fica lateralzão e o Ibovespa fica lateralzão. Tá? Ponto. O CRB cai, o Ibovespa cai. Não tem jeito. Hora mais, hora menos, pessoal, o que vai fazer amortecer a queda do Ibovespa ou expandir ou acelerar a alta do Ibovespa?
doméstico, tá? O micro. Aí você pode falar sobre reformas, você pode falar sobre fiscal, você pode falar de várias outras coisas aqui domésticas que recentemente estão bastante movimentadas. Então também tem o deverzinho de ser um cidadão brasileiro e saber o que está acontecendo aqui, principalmente na parte de dívida e reforma, tá? Principalmente isso, tá? Fiscal sempre é muito importante você ter uma noção. E depois, quando o DXY ele manda a bala aqui e dropa, tá? O CRB tem uma pequena recuperação, o Ibovespa expande, tá? Depois pandemia, todo mundo caiu, tá? E qual que é a novidade? Né? O que é o esquisito? É isso aqui, pessoal. Eu acho que vocês já, ao baterem o olho, estão vendo que estamos esquisitos. Por quê? Temos CRB, commodities e dólar fortalecidos pós-2020. Isso é empobrecimento do mundo. Né? Você tem as dívidas das empresas, boa parte delas em dólares, sendo mais caras, porque o dólar está mais caro perante as moedas, todas as outras moedas, e nós temos as commodities, o alimento, o gás, né, a gasolina, etc., tudo mais caro também, porque o CRB contempla isso. Já vou falar sobre a composição do CRB. Então, esse momento aqui, para mim, pessoal, é esquisitíssimo. Não se tem, esse gráfico vem de 1995, não houve ali na história recente, vamos assim colocar então, grandes momentos ou momentos prolongados onde essa anomalia se repetiu. Tá? Nessa mesma foto, nós temos um momento de 2000 a 2002, ou 99 a 2002 ali, onde durante um período tivemos commodities e também DXY subindo. Quem lembra da época, eu era muito pequeno, mas nós tivemos crise na Rússia, crise dos tigres asiáticos, tivemos também a crise das .com de 2000, tá certo? Foi um período muito difícil. Ou seja, quando a geopolítica está conturbada, pessoal, geralmente, tá, ou estamos à beira de uma recessão, de um cataclismo, geralmente nós temos essas anomalias. Tá? E anomalias não fazem bem para o Ibovespa. Tá? Mesmo com commodities subindo, tá, o Ibovespa não conseguiu performar bem, de 2000 a 2002. Tá? Algo muito próximo está acontecendo hoje. Algo muito próximo está acontecendo hoje. Certo? Que o Ibovespa não consegue performar, mesmo com commodities subindo, tá? Porque o dólar também se apreciou. Então isso suga liquidez e o Ibovespa está lateralzão. Um momento muito parecido na economia, na precificação de ativos, com 2010 a 2014, que é o meu cenário base, que eu venho falando para vocês, ó, pessoal, o Ibovespa vai caranguejar, a gente cunhou esse tipo de tema aqui no Clube dos Dividendos, o caranguejo, né? Coitado do animal. Então, nesse momento, você pode estar olhando assim e falar, poxa, eu tenho que fazer uma aposta, vale a pena investir mais em ações do Brasil ou vale a pena investir menos em ações do Brasil? Pois bem, a grande sacada é você imaginar, por exemplo, é você traçar um cenário de que, poxa, será que o dólar vai ganhar força porque é a única economia no mundo que consegue crescer do jeito que está crescendo, mesmo com taxas de juros elevadas, e aí o dólar ganha força. Se você está imaginando que a zona do euro logo começa a cortar, porque vai ter recessão por lá. Se você está imaginando que os Estados Unidos não quebra, vai conseguir manter ainda juros por mais tempo altos, porque a economia vai se manter, a tendência é que esse cara se aprecie. Então quem está apostando que os Estados Unidos serão resilientes na sua economia e que não vai haver nenhuma outra quebra, como Silicon Valley Bank, por exemplo, você vai estar apostando que o Fed vai manter as taxas de juros ou até vai aumentar a taxa de juros, tá? Enquanto o mundo vai ser obrigado a cortar a taxa de juros por causa do efeito econômico da política monetária, que já está restritiva na zona do euro há um bom tempo. Tá? E nós temos dados esquisitos, não muito otimistas, animadores na parte econômica por lá. Se você está acreditando nisso, tá? O DXY, o dólar, tende a se fortalecer e vai se fortalecer. Vai continuar se fortalecendo. Se você está acreditando nisso. Então, nesse momento, não é o momento de você, com essa tese de somente Estados Unidos ficando de pé, tá? Com essa tese você não deve investir mais em ações do Brasil. Tá? Se você acha o oposto, que, poxa, China reabriu em 2023.
tá? E que commodities só estão começando a aquecer. Tá? Só estão começando a aquecer agora. Estamos próximos de mais um super ciclo, como a gente viveu ali em 2006, 2007, 2008. Tá? Mais uma alta de commodities, mesmo depois de um cenário de alta, nós tivemos mais uma alta. É um cenário, pessoal, esse aqui é o segundo cenário, que aconteceu na história recente. Tá? E a gente pode ter, então, nesse cenário, o melhor momento para você investir, um momento onde você deve aumentar os investimentos em ações no Brasil. Pelo simples fato de que você acha que, ou pela ótica da oferta, vão restringir preços de commodities, ou pela ótica do crescimento. China, né, vai voltar a ter um protagonismo de crescimento. Tá? O fato é que em 2014, pessoal, nós tivemos o oposto. Tá? Quando dólar e DXY, quando DXY e commodities estavam laterais, e é exatamente o mesmo momento de hoje, tá? 2021 para cá, quando dólar e commodities estavam laterais, o momento era de você fazer uma aposta. Ou vamos pró-commodities, ou vamos pró-dólar. Em 2014, foi pró-dólar. Commodities desabaram e o dólar voou. Tá? Então, quem ganhou o jogo naquele momento, tá? Há uma década atrás, praticamente, foi o dólar. E o Ibovespa sofreu ali por mais 2 anos de queda. Tá? Óbvio que tivemos problemas aqui no Brasil específicos, sim, mas foi ali dentro de preços, né? O impeachment, por exemplo, eu sempre trago o gráfico para vocês. Tá? Nós tivemos ali momentos finais aqui da precificação de baixa, onde sim, foi algo doméstico. Tá? Mas o Brasil sofreu de 2014 em diante, simplesmente porque commodities estavam aquecidas, mas o dólar também estava, de certa maneira, aquecido, e quem venceu o jogo foi o dólar. Então não foi um momento interessante aqui em 2014, por exemplo, para você aumentar, 2013, 2014, para você aumentar os seus investimentos em ações. Assim como nesse momento, se você acha, agora estamos em 2023, se você acha é a última ferramenta sua, que é o gráfico, mas o gráfico depois que você fez um estudo sobre o CRB, commodities, e fez um estudo de DXY, eu já vou mostrar para vocês aqui a composição do CRB. Se você está com um copo mais cheio para o dólar, não é o momento de você aumentar os seus aportes em ações, porque, muito provavelmente, nós vamos voltar para a linha de desconto, tá? Do Ibovespa, que hoje, em 2023, está por volta dos seus 102,217, aproximadamente. De volta para cá, no aguardo de um esfriamento desse dólar. Tá? O CRB, para vocês terem uma noção, pessoal, do que é composto, tá? O CRB é composto 39% de energia, tá? 41% de agricultura, certo? E 7% de metais, e depois metais industriais aqui, né? Quais seriam as commodities? Alumínio, cacau, café, cobre, milho, algodão, petróleo, cru, ouro, gás, porquinhos, também bovinos, gás natural, níquel, suco de laranja, tá? Gasolina, prata, soja, açúcar e trigo. Tá? Essas as commodities todas são divididas aqui em 4 grupos, né? Energéticas, grãos, alimentos, metais preciosos e metais industriais aí, né? Básicos, metais básicos, acho que seria o mais coerente. Tá? Esse é o CRB. Aqui no TradingView, basta você digitar aqui CRB, para quem usa a ferramenta, e venha para este cara aqui, ó, que tem um ticker gigantesco, que é o Thomson Reuters Core Commodity CRB Index. Tá? Esse que eu estou usando, esse que eu usei nesse vídeo aqui. Vocês podem utilizar também no Trading Economics, tá? tradingeconomics.com. Vocês vão ter acesso, aí dá uma googada, põe CRB Chart, ou CRB Index. Vocês vão chegar em sites como esse, que mostram também a composição. Tá? Falei tudo isso, pessoal, com esse gráfico aqui, principalmente para vocês como de apoio, porque sempre no mercado financeiro a gente lida com o futuro, com incerteza, nunca é uma certeza. Tá? E eu falo para vocês que tem que apostar ou no vermelho, DXY, ou no azul. Dificilmente nós vamos continuar a ter ambos no mesmo movimento, fazendo o mesmo movimento. Dificilmente. Tá? Porque não se conversa. Quando o dólar está muito caro,
tá? Geralmente bate no preço das commodities, bate na demanda global, o mundo fica um pouquinho mais pobre, diminui o consumo, logo diminui o consumo de commodities, logo o CRB cai, tá? Então há uma correlação muito carne e osso e que nós estamos vivendo uma anomalia de 2020 para cá, que deve 2023 ou 2024, como eu falei, economia é péssima em timing, por isso que a gente tem que tomar uma decisão e essa decisão pode ser ancorada pelo estudo técnico, aí, vamos assim dizer, gráfico, de 3 indicadores, Ibovespa, DXY e Commodities, Ibovespa, DXY e CRB. CRB e DXY eu olharia muito mais para a parte de tendência, ou seja, gráficos longevos, como esse de 97 a 2023, definiria um cenário base a partir desse gráfico, como eu defini o meu, tá? Estudando ali. Tá? E no caso do Ibovespa, esse sim, você pode ir um pouquinho além, tá? E de repente estudar análise técnica mesmo, clássica ali, suporte, resistência, alvo, projeções, etc. Para também definir ali idiosincraticamente quando que o Ibovespa pode sentir ali um bom suporte, definir uma região de desconto, uma região de prêmio, aquela coisa toda. E o CRB só não tem, pessoal, só não tem Iron Ore, né? Que seria ali o minério de ferro. Por isso que um complemento, e finalizo o vídeo aqui, prometo, para essa análise do melhor momento para se investir em ações do Brasil, e o vídeo está ficando com 25 minutos, você também dá um pitaquinho a mais ali, então política monetária do mundo, política fiscal Brasil, DXY, CRB, Ibovespa, DXY e CRB você estuda mais a árvore, né, o gráfico de décadas, ali 20, 30 anos, para enxergar ali um momento mais peculiar com o atual, e aí traça se o seu cenário é X, DXY ou Y, CRB, e aí aumenta ou não seus aportes. E a cereja no bolo é você olhar também para o minério de ferro, olhar para a China, porque hoje é muito pertinente a China, essa precificação do minério de ferro. E se quiser, eu acho que seria ali o creme de la creme, você vai para o Ibovespa, na parte técnica, gráfica, aí de curtíssimo prazo, um gráfico de ano, né, como eu coloquei ali 2008 a 2023 ou 2021 a 2023, e tento traçar ali regiões de desconto, né, como eu tracei aqui, traço, que é o 102,217, a região de desconto, é a linha horizontal, a linha de tendência de queda, a vermelhinha pontilhada, estamos nela, tá? Se você está com o dólar como força, poxa, o Ibovespa está um pouquinho caro, uns 15, 10% mais caro, então você está diminuindo, aportando menos em ações. Você que está pró-commodities, é os últimos momentos ali de se aportar. É um dos últimos meses antes da gente encarar um ciclo tanto do CRB vencendo o jogo e do dólar perdendo o jogo. Tá? Então são estudos, pessoal. Eu demorei 25 minutos aqui para fazer, mas vocês em casa vão demorar até menos do que isso para tirar a conclusão e para definir de maneira independente. Vou eu aumentar os meus aportes em ações, os meus investimentos em ações do Brasil ou não, olhando aí de maneira simplista, né, para a política monetária global, principalmente Estados Unidos versus zona do euro, olhando para o CRB, olhando para o DXY, o nosso fiscal como é que está aqui, sempre dá uma olhadinha para os ruídos de curtíssimo prazo. Se você tiver tempo, vá para o minério de ferro, olhe também como é que está ali, porque você vai ter uma história de como que está a China e, finalmente, análise gráfica do Ibovespa de curto prazo. Certo? Feito isso, um abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.